alergias. Para saber como evitar e o que fazer diante desses transtornos alérgicos, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer o Dr. Luciano Fiorin. O Dr. Luciano é médico, otorrinolaringologista e coordenador da equipe hospitalar do Grupo Mãe de Deus. Como vai, doutor? O senhor está de bem com a vida? Estou muito de bem com a vida, com certeza. Um prazer estar falando com vocês aqui sobre um tema tão importante, né? Nessa época do ano que as pessoas têm várias dúvidas e sofrem bastante, ainda mais com o nosso clima ali, né? Que esse ano foi bem... Esse ano não vai ser só primavera, o nosso outono também judiou muitas pessoas. Outono e inverno nosso foi bastante, muitas variações de temperatura e agora tu pega a primavera, então é um ano que o otorrino está trabalhando bastante. Precisa colocar uma capa de super-herói, né, doutor? Não só os doutores, mas eu digo a gente aqui também, porque olha, é bem como o senhor disse, vivenciar essas oscilações climáticas não é pouca coisa. Com certeza. Doutor, as alergias da primavera estão aí. O que nós podemos fazer para, se não reduzir, pelo menos suavizar esse transtorno? Não, assim, são várias coisas, assim, eu tenho muitos pacientes no consultório, né, que chega essa época do ano e a gente faz uma profilaxia. O que acontece? O que é uma rinite? É um processo inflamatório da nossa mucosa nasal. Então, quais são os principais sintomas de uma rinite, de um processo que gera essa época do ano? Prurido, que é a coceira, né? Espirro, coriza, obstrução nasal. Muitos pacientes, a gente já começa a profilaxia desde março, abril, que as pessoas são muito sensíveis à nossa mucosa nasal. Principal orientação que eu digo para o paciente sempre de rinite, ainda mais nessa época do ano, é fazer uma higiene ambiental adequada. O que é higiene ambiental adequada? Eu tenho um animalzinho, eu fico perto dele, eu fico espirrando. Tenta não ficar beijando, cheirando, essas coisas todas, sabe? A gente tem que ter um pouco de limitações, né? Em relação à casa, gato, cachorro, tapete, carpete, às vezes esses cobertores antigos que produzem muito ácaros também, coloca no sol, aproveita essa época do ano primavera que tem bastante ensolarado, coloca a tua fronha, teu travesseiro no sol. Não adianta só a parte medicamentosa, eu acho que a parte de orientação em relação a tratamentos de higiene ambiental, cuidados, profilaxia, isso é fundamental, né? Porque tem pessoas que acabam atrapalhando no dia a dia do trabalho. Tem pacientes que chegam assim, ficam com olheiras, a gente pode pensar num processo mais grave, que atrapalha no trabalho, a pessoa vai para o trabalho e está sempre com sono, cansada, irritadiça, ela fica cansada, fica irritada também, fica muito sensível. Aquela coisa, nariz, toda hora coçando, espirrando o nariz do trabalho. E hoje em dia com essa coisa do Covid, tá com Covid. Não é isso, sabe? Então, as pessoas acabam até sofrendo um pouco de preconceito em relação a isso. É verdade. Porque eu tenho pacientes meus assim que, poxa, daí... doutor, no meu trabalho lá, na nossa sala de trabalho tem um carpete que está há 15 anos lá. Pô, converse com o gerente de vocês para tirar esse carpete. E eu já consegui isso, não vou citar locais, sabe? Já conversei, fiz até uma carta, olha, solicito que, se possível, para o ambiente, Foi trocado, foi colocado lá porcelanato, essas coisas, acabou os problemas. Acabou os problemas, sabe? Diminuiu bastante os problemas. Então, são coisas básicas que a gente tem que cuidar. Claro, essa época do ano também tem muito vento, pólen das plantas, tem pessoas que são muito sensíveis a pólen, tudo. Aí não tem muito, sabe? É tentar cuidar. Poxa, eu vou na tal praça lá no fim de semana com meu filho. E aí tá naquela floração das folhas, eu fico sempre sofrendo, chego em casa, fico espirrando, fico chorando, fico com os olhos vermelhos. Tudo isso aí tu tem que ter um bom senso também, de saber o que tá te agredindo, tu tem que ter no dia a dia, assim, o que tá acontecendo contigo. Aí o que eu peço sempre meus pacientes também nessa época do ano, lavagem nasal com soro fisiológico, pega essa solução fisiológica com soro, lava o nariz bastante, é importante, nós teríamos que ter como hábito para nossa vida isso aí. Assim que a gente escova os dentes todo dia, lavar o nariz com soro. Aí a gente também sprays nasais para usar na hora de dormir, que é para tratamento. Daqui a pouco, assim, eu e meus pacientes, assim, eu costumo deixar sempre um antialérgico em mãos. Olha, começou a alterar, toma tal medicamento durante um período, ou já faz uma profilaxia, um tratamento, já deixa tudo aqui em mãos. Mas o que eu peço sempre, assim, não adianta só ficar à base de medicamento. É lavagem nasal, usar um spray nasal certinho, tomar um antialérgico, investigar sempre, procurar ajuda médica, porque daqui a pouco tu tá com um processo de sinusite também, que dá infecção, daí necessita um antibiótico, tudo isso aí, né? A gente tem que... Essa época do ano é importantíssima.
Doutor, o senhor falou sobre os cuidados do cenário, né? Os cuidados da casa ou do ambiente de trabalho. Mas tem uma questão que as nossas avós sempre diziam de cuidar do vento encanado. A pergunta que eu lhe faço é assim, esses dias mais ventosos e tal, a gente deixa a janela mais aberta ou deixa a janela mais fechada? Eu peço sempre uma ventilação para ventilar a casa. Agora também não adianta assim, ó, tá 5 graus na rua, dentro de casa tá quentinho, e tu deixar a janela ventando e entrar aquele vento frio. Porque daí a nossa mucosa fica sensível, fica produzindo aquele muco secreção, chama de processo de uma rinite vasomotora. Que nem às vezes o paciente chega em cima da alimentação, tá aquele vapor quente, tu começa a sair aguinha do nariz, espirrar. Isso aí é tudo alteração de mucosa, a mesma coisa do vento. Eu acho que uma ventilação na nossa casa é importantíssima. Agora, assim, na minha casa, o que eu faço? Eu adoro deixar ventilado, só que pega aqueles dias que tá 15 dias sem chover. Aí tu deixa uma janela aberta, parece que tá entrando poeira dentro da tua casa às vezes, mesmo morando no quinto andar que eu moro. Então a gente tem que tudo botar na balança as coisas, né? Eu sempre, é bom ventilar a casa, é assim, só que tu tem que saber os dias. Dia de, choveu, tá aquele ventinho assim, tá aquele... É excelente abrir as janelas no dia de chuva, parece que ventila, né, troca o ar da nossa casa, né? É isso aí É, mesmo, mas essa de é, ventilar, ok. Agora, não adianta tu ter uma sala, ter uma janela atrás, tu abrir a janela e o vento tá batendo nas tuas costas. Aí te faz mal também. Tu tem que ter tudo com moderação. um equilíbrio como faziam os nossos avós e as nossas avós, né, doutor? E Exatamente. falando em avô e falando em avó, a questão de alimentos, o senhor tem alguma observação? Isso é um tema muito controverso em relação a alimentos. Tu sabe que assim, muita gente tem um pouquinho de intolerância à lactose. E o que essa intolerância à lactose gera? Um pouquinho de processo inflamatório nas mucosas, seja mucosa intestinal, até mucosa nasal também causa. Eu já tive pacientes assim que tinham processo crônico, sempre coçando, espirrando, uma tosse crônica, as coisas. Eu pedi, diminui um pouquinho o leite. Tu toma muito leite durante o dia? Come muito queijo? Sim. Diminui um pouquinho o leite. Então tenta diminuir um pouquinho essa ingestão de leite. Ou daqui a pouco pegar um sem lactose. Porque a proteína do leite em si, ela gera muito processo inflamatório. E não é só processo inflamatório intestinal em relação à gase. É todo o processo inflamatório de mucosas. E a mucosa se inclui o nariz também. Só que é um tema muito controverso. Tem estudos que mostram que e tem outros que não. Eu, na minha prática, eu já tive assim, que o paciente tinha um fator muito... E ele, doutor, parece que às vezes eu como leite, queijo, eu fico um pouco empachada e parece que a minha rinite piora. Vamos tentar diminuir e melhora bastante. Uma ótima pergunta. É, Excelente pergunta. são cuidados tão fáceis, né, doutor, de ser Eu tenho pacientes também, adotados. às vezes, com pimenta. A pimenta Opa, também, às vezes, pode gerar um pouquinho de estímulo, né? Tudo isso aí. Então, a gente tem que... É aquilo que eu te falei, é o bom senso. Não adianta tomar 2 litros de leite por dia. Tenta tomar o básico, toma aí teu café com leite, ok. Isso não vai interferir. Agora, tem problemas que são muito, que tomam muito, né? Então, tudo em excesso faz mal. muito bem. E, doutor, alguma recomendação? Nós estamos já encerrando, mas eu quero lhe perguntar assim, Tá ótimo. alguma recomendação especial para nós que temos 50 anos ou mais? A recomendação é a mesma para todos, né? Em relação a essa coisa da higiene, da lavagem nasal, procurar sempre um otorrino para fazer uma investigação. Daqui a pouco, se um paciente fala, parece que meu nariz está sempre trancado. Vai no otorrino, daqui a pouco tu tem um desvio de septo, daqui a pouco tu tem um aumento de cornetos, né? Que é a cardezinha do nariz aqui, que eu tenho aumento de cornetos. E tudo isso aí acaba aflorando, prejudicando, deixa mais sensível a rinite. Muitíssimo obrigado pelas suas valiosas explicações, orientações e conselhos de prevenção aqui no De Bem com a Vida. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado por vocês a participar e excelentes perguntas. E acho que isso é importante, as pessoas gostam bastante, sabe? Então, acho que quando precisar, estamos às ordens aí, qualquer outro tema daí.